Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4, que é o Guardião das Chaves. E a lista de personagens apresentados nesse capítulo são o Rubio Hagrid, a família McKinnon, a família Bones e a família Pruitt. Então, essas três famílias que aparecem aí, três, né? Eu coloquei elas na lista de personagens apresentados porque não tem muita discussão pra se fazer agora, mas eu achei interessante citar, porque são três sobrenomes que, assim, aparecem depois no futuro e tem uma, tipo, não chega a ser um prenúncio, né? Não chega a ser algo muito assim, mas são três famílias que a gente vai conhecer depois. A família McKinnon, a gente não vai conhecer ela, por assim dizer, mas como pessoa que, mais uma vez, fãzinha do Severus Snape aqui, batendo ponto, tchim! Acho que é Maria, em português. A Maria McKinnon é a menina que fala pra Lily que o Snape ameaçou de dormir do lado de fora da sala comunal da Grifinória se ela não aparecesse pra ele pedir desculpa. Então ela é citada... Meu Deus ela do é citada... céu, que coisa mais específica. Será? Se ela é muito fã do Severus Snape? Pois é, ela falou, eu lembro, porque aparece naquele capítulo, né, das memórias do Severus Snape. Uhum. É a única vez que ela é citada, salvo engano, mas fica subentendido que a família inteira morreu. Tanto ela quanto os pais dela morreram na Primeira Guerra Bruxa por causa do Voldemort. Uhum. A família Bones não foi extinta, porque tem uma coleguinha de classe do Harry, eu acho que é da Lufa, que é a Susana Bones. Sim, é verdade. A Lufa tem uma menininha chamada Susana Bones. E a família Pruitt vai ser citada depois, mas é a família da Molly Weasley. É porque ela chama Molly Weasley porque ela casou com Arthur Weasley, mas o nome de solteira dela era Pruitt. E ela tinha 2 irmãos, que eram gêmeos, não gêmeos dela, mas eram gêmeos um do outro. E eu acho... Ai, meu Deus do céu, meu coração até dói de falar de gêmeos, porque... O Fred morreu. Não, o Fred não morreu. Ele continua vivo nos nossos corações. Mas a Molly Weasley, só uma informação interessante, caso vocês não lembrem, ou talvez nem todo mundo é aficionado por Harry Potter como eu sou, mas a Molly Weasley tinha 2 irmãos, que eram gêmeos, e eles se chamavam Fábio e Gideon, que era F e G, que é o nome que... A Andressa está em lágrimas. Que é as iniciais F e G, que é de Fred Eles morreram. e George. Os 2 morreram, tô falando aqui. Ai, Os 2 irmãos dela, que eram gêmeos, morreram. E um dos filhos dela, que era um dos gêmeos, tá, acabou, morreu acabou, também. Eu só achei interessante mencionar, porque o Hagrid fala, na hora que ele tá falando, que o Voldemort matou um monte de gente lá. Ele fala dessas 3 famílias. Então, a família Bones é a única das que não foi extinta, por assim dizer, né? Mas continua com a lista aí, Andresa. Eu tô aqui... Chorando. Deixa ela secar as lágrimas aqui, ela já volta, gente. Peraí. E os feitiços e objetos apresentados nesse capítulo são o guarda-chuva do Hagrid e a lista de locações Hogwarts. Locações Hogwarts. Então já manda um resumo pra nós aí, porque esse capítulo tem muita coisa pra discutir, Andresa. Eu tô colocando todos os meus galeões de que esse capítulo vai ser o mais longo até agora. Será? Eu acho. Eu tenho muita coisa pra falar, pelo menos. Quando não, né? Alerta de spoiler, vou falar do Snape de novo, mas vamos. O gigante Rubio Hagrid invade a cabana onde os Dursley e Harry estão e se apresenta como guardião das chaves e terrenos de Hogwarts. Ele traz consigo um bolo de aniversário para Harry. Meu coração até aquece. Quentinho, né? Só de aparecer o Hagrid, sério. Quais são os seus comentários? Não, nesse aqui eu não tenho. Ainda não tem? Ai, tem muita coisa pra falar. Pode Só sobre falar. esse primeiro ponto. Não. A primeira coisa, eu acho que nesse capítulo a história começa de verdade. Primeiro, a J.K. Rowling vai construindo o mundo, né? Ela vai construindo uma narrativa ali, e agora a história começa de verdade. E aí eu acho que eu já vou aproveitar esse capítulo pra falar um pouco sobre mim, sobre o meu background, por assim dizer. Eu sou muito interessada em estudar dramaturgia, mitos e simbolismos e tal. Eu tenho esse background que eu fiz faculdade de teatro. E reparem que eu disse fiz e não me formei em teatro, porque eu achei que não seria desgosto suficiente para os meus pais eu cursar teatro, eu também abandonei a faculdade de teatro, então não formei em nada.
brincadeiras à parte, eu fiz faculdade de teatro por um período, não formei. Então eu sou muito interessada em toda essa parte da dramaturgia, da escrita, da construção da narrativa. E eu acho interessante o personagem do Rubio Hagrid, que ele é um artifício de narrativa que a J.K. Rowling usa de quebra de expectativa. Esse livro, ele, por ser um livro para crianças, ele tem uma descrição muito quase que cartunesca dos personagens. Tipo, a Tia Petúnia, ela tem uma cara de cavalo, que é uma coisa muito de criança, né? A criança, ela pensa tudo muito, tipo, um narigão, ela vai falar do narigão do Snape, um narigão de gancho. Ou senão a Tia Petúnia tinha era pescoçuda e tinha cara de cavalo. E o Hagrid, ele é esse homem que era tão, como é que fala? Acho que era 2 vezes mais alto e 5 vezes mais largo do que um homem comum. É uma coisa muito cartunesca, é uma coisa que, tipo, fisicamente não funciona. Não, Se você pensar um homem 2 vezes mais alto que um homem comum e 5 vezes mais largo, não funciona. Mas pra uma narrativa infantil aqui, funciona. E ele tem essa quebra da expectativa. Porque ele é esse homem, literalmente, gigante, cabeludo. Ele tem esse porte que te amedronta, primeiramente, mas o Hagrid, ele é um amorzinho, gente. Ele é um docinho de pessoa. Ele trouxe um bolinho! Ele trouxe um bolo pro Harry, porque era aniversário do Harry. Então, tipo assim, ele tem essa questão da quebra de narrativa. Desculpa, a quebra de expectativa, né? Então, você tem essa figura do gigante, do cara que é cabeludo, barbudo, que as mãos dele são tão grandes como uma tampa de lata de lixo, uma coisa assim, né? E ele é, na verdade, essa pessoa carinhosa, amorosa. É uma quebra de expectativa que a J.K. Rowling faz com o personagem dele. E eu acho muito, muito, muito legal. A questão do bolo do aniversário do Harry. Cara, eu não consigo enfatizar o quão grande é o meu amor pelo personagem do Hagrid. Porque nesse momento a gente tem que entender. A gente foi apresentado pra vida do Harry. A gente sabe que a vida do Harry é uma droga. É horrível. Mas o Hagrid não sabe. Eu fico imaginando o Hagrid lá na cabana dele, fazendo o bolo. Porque ele provavelmente fez o bolo. E já é uma outra questão que a gente pode levar, que é a questão dele fazer o bolo e não comprar o bolo. Mas ele fez o bolo. Tenho certeza que ele fez. E ele fez o bolo pensando assim, eu tô indo buscar o Harry no aniversário dele. E ele pensando que muito provavelmente o Harry já teve um bolo. Ele já teve uma festa. Mas eu vou levar um... Tipo assim, um que eu fiz. Cara, nossa, meu coração derrete no meu peito pensando. O Hagrid não sabia que o Harry vivia uma vida miserável com os Dursley. E mesmo assim, ele fez um bolo pra ele. Tipo, mesmo pensando que o Harry já teve uma festinha de aniversário, já teve um bolo, mas eu vou levar um meu? Não é nada. Cara, Hagrid. Sério, amo muito, muito, muito o personagem do Hagrid. Nossa, tudo pra mim. E tem uma outra coisa que eu queria comentar. Essa é a primeira vez que eu tô lendo os livros em sua integridade em inglês. Eu já tinha lido trechos, já tinha assistido os filmes em inglês, mas é a primeira vez que eu tô pegando o livro mesmo pra ler. E aí eu queria fazer um comentário. Em inglês, a escrita da fala do Hagrid é toda errada. É escrito como ele vai falando. E ele fala muito errado. E eu nunca tinha reparado nisso nos filmes, porque eu assisto os filmes com legenda. Mas nos livros, tem vezes que eu vou ler a fala dele, eu não entendo o que ele tá falando, de tão errado que tá escrito. E é uma ferramenta de narrativa que a J.K. Rowling usa pra mostrar que o Hagrid, na verdade, ele é... bobão. Pobre. Não, a palavra verdade é pobre. Porque tem esse estigma de que gente pobre não fala corretamente. Eu, por exemplo, sou pobre e eu já falei pra vocês aqui que eu tenho que corrigir o meu português pra gravar esse podcast, porque se eu for falar no meu estado natural, que muito provavelmente vocês não vão me entender. Então é uma forma de J.K. Rowling mostrar que ele é pobre e que ele tem pouca instrução. Outro personagem que acontece muito isso, mas pra mim num nível, tipo, 10 vezes pior, é o Lalau Champike no Prisioneiro de Azkaban, o menininho do Noite Buzz Andante. Nossa, ele fala, tipo, muito errado, de um nível que chega a ser irritante. É tipo assim, tá, J.K. Rowling, eu entendi, ele é pobre, por favor, escreve normal agora. A escrita em português foi traduzida corretamente, mas em inglês ele fala tudo errado. Era só uma coisa que eu queria apontar, porque é pra isso. Eu não sabia que É pra isso que a gente tá fazendo esse podcast. Que a escrita do Hagrid era assim. Nossa, eu vou te mostrar depois, você vai passar raiva. Eu vou te pegar um trecho que ele tá contando, tipo, sei lá, 3 parágrafos, assim, só dele falando, eu vou te pedir pra você ler em voz alta, pra você ver que coisa mais bizarra. É muito irritante mesmo. Por que será que não colocaram em português também, né? Eu imagino que são várias coisas que influenciam na hora de fazer uma tradução, né?
não só a tradução literal das palavras mesmo, mas eles têm que levar em consideração o nível de instrução que as crianças dessa faixa etária têm. Uma coisa que a gente pode comentar aqui agora, já que você perguntou isso também, mas que ia ficar pra frente, mas eu acho que faz diferença falar agora, é que em português é a plataforma 9,5 e não a plataforma 9,3/4. É verdade. Porque eles achavam que as crianças brasileiras não iam entender 9,3/4. Eu É acho que, mesmo. não sei se talvez porque em português a palavra quarto pode designar tanto um pedaço que forma de... Vixe, peraí, não sei nem explicar. Um pedaço dividido em 4 e esse... Não sei Sim, explicar. Tá uma vendo? parte. Ainda bem que colocou 9,5, porque o brasileiro não sabe nem explicar o que é um quarto. Uma parte... A palavra quarto pode designar tanto o cômodo onde você dorme, quanto um pedaço De uma coisa. de uma coisa dividida em 4. Olha aí, consegui. Nossa, Consegui. tô até suando aqui, mas consegui explicar. E eu imagino que talvez por causa É. disso, não sei, mas também se você parar pra pensar, a palavra meia pode ser uma meia de colocar no É. pé e uma meia de metade, mas não sei. Em inglês, o livro original é em inglês britânico, né, que a J.K. Rowling lançou no Reino Unido, mas o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, em inglês americano, ele foi traduzido para Pedra do Bruxo, não Pedra Filosofal. É Sorcerer's Stone, É não mesmo. Philosopher's Stone, É porque eles achavam que nos Estados Unidos as crianças não iam querer ler um livro que tivesse a palavra filósofo na capa. Nossa. Então, assim, eu acho que tem É. muito disso. O livro, apesar de ele ter sido escrito em inglês, tem adaptações para o inglês americano. Hagrid fica surpreso ao descobrir que Harry não sabe nada sobre Hogwarts, sobre ser um bruxo ou sobre como seus pais morreram. Então ele lhe entrega sua carta de Hogwarts e lhe conta tudo. Eu só queria falar que uma coisa que me incomodou bastante, tanto agora, principalmente agora com o Hagrid falando sobre o Duda, xingando, né, o Duda, mas também em outros momentos do livro já aconteceram, é que eles só usam termos gordofóbicos para xingar o Duda. Isso me incomodou bastante. Me incomoda também. E eu acho que o fato do Duda ser gordo é um reflexo, né? Uma forma da J.K. Rowling mostrar pra gente a má criação do Walter e da Petúnia. Porque eles literalmente não sabem falar não pro menino. E ele come até quase explodir. Então, por isso que ele é gordo na história, né? A gente sabe que não é legal xingar as pessoas pela aparência física e tal. A gente sabe que o Duda não é um menino legal também. A gente sabe que ele fazia bullying com o Harry e tal. Mas, mesmo assim, eu não acho que a gente tem que bater palma também pra ficar xingando o menino de Sim, gordo. pois é. Acho que é desnecessário. Pode falar burro. Ele é burro. Ele é burro. Chama de burro. Mas assim, eu acho desnecessário xingar ele pela aparência física, apesar que aqui serve um propósito de mostrar uma face do Hagrid que muitas pessoas tendem a não prestar muita atenção. Não vou chegar lá, não estamos lá ainda. Peraí, não estamos lá ainda, que eu tenho muita coisa pra falar. Mas nessa parte que o Hagrid tá contando pro Harry a verdade, vem a minha frase preferida. A minha frase preferida desse capítulo é na hora que ele tá falando com os Dursley brigando. Você quer me dizer que esse menino não sabe de nada? E aí... Eu amo essa parte. A inocência, né? Eu amo também. Eu vou ler bem esse trecho. Vocês vão querer me dizer, rosnou para os Dursley, que este menino não sabe de nada? De nada? Harry achou que a coisa estava indo longe demais. Afinal, ele tinha frequentado a escola e suas notas não eram ruins. Eu sei alguma coisa, falou. Sei, sabe, matemática e outras coisas. Eu amo muito Harry. Dá vontade de abraçar. Dá vontade de pegar no colo e falar, vem cá, meu filho, tadinho. Eu sei matemática e algumas coisas. Que judiação. É muito fofinha essa parte. Essa é a minha frase preferida do capítulo, já fica aqui marcado. Eu acho legal também o título que o Hagrid tem, de Guardião das Chaves e Terrenos de Hogwarts, né? É o tipo de título que quando você ouve, você pensa assim, a primeira coisa, tipo assim, esse título é inventado, tipo, ele não faz nada. E realmente, o que o Hagrid faz? Ele não faz nada. Ele é o caseiro. De um castelo mágico cheio de bruxos que poderiam muito bem fazer qualquer coisa mágica. Mas aí eu queria aproveitar aqui pra fazer uma explicação da minha pessoa, porque eu fico com medo das pessoas acharem que eu simplesmente 100% odeio o Dumbledore e simplesmente 100% amo o Snape. Que são dois personagens pra mim super complexos e que eu adoro, tipo,
futricar até o último pedaço de cada fala desses dois. Porque eu acho muito, muito, muito mesmo complicado a personalidade e o personagem deles em si. Então eu não quero dizer que eu odeio 100% o Dumbledore e nem que eu amo 100% o Snape. Nesse momento aqui eu quero tirar o meu chapéu pro Dumbledore, porque a gente sabe, a gente que já leu o livro, já sabe as histórias, que o Hagrid foi expulso de Hogwarts e que o Dumbledore criou esse cargo de, não, você vai ser o guardião das chaves e das terras de Hogwarts, Tem Hagrid. nem chave. Não tem nem chave, cara. É um castelo mágico. Que chave? É Loromora pra abrir a porta, mano. E assim, eu queria tirar o chapéu pro Dumbledore de ele acolher o Hagrid nesse momento em que o Hagrid estava sozinho. A gente sabe que o Hagrid foi expulso no terceiro ano dele. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha pra onde ir. E o Dumbledore acolheu ele no castelo. Isso foi 50 anos atrás. Então são 50 anos... 50 não, 49 aqui, né? 50 em A Câmara Secreta. Mas são 49 anos que o Hagrid tá vivendo ali no castelo, simplesmente porque o Dumbledore resolveu acolher ele. E aí é um momento que eu quero tirar o chapéu pro Dumbledore pela atitude dele. Eu acho muito bacana. O Hagrid, ele não tem função nenhuma na escola, a gente sabe. Ele vai virar professor depois, mas até agora ele não tem uma função muito específica na escola. Mas ele tem um lugar lá. E eu acho isso legal, acho muito bacana da parte do Dumbledore, apesar de eu ter muitas, muitas, muitas ressalvas quanto à pessoa dele. Esse aspecto aqui eu acho muito legal. Ah, e tem uma frase aqui também, que não é a minha preferida, porque aquela do Harry é, nossa, top de linha, melhor frase do livro. Que é? Mas é a primeira vez que o Harry ouve a frase que ele vai passar o resto da vida dele cansado de ouvir, que é: você parece com seu pai, mas você tem os olhos da sua mãe. É o Hagrid que fala essa primeira frase, essa primeira vez que ele ouve a frase vem do Hagrid. E é simbólico, né, que o Hagrid é essa pessoa que leva o Harry de volta, né, pro mundo bruxo, ele trazer essa primeira frase que vai ser tão marcante na vida do Harry, né? Mano, eu sei que eu já te entristeci nesse episódio uma vez, mas eu posso te entristecer de novo? Ai, que com uma frase bem triste. Eu juro que a dos gêmeos não foi na intenção de entristecer. Mas essa vai ser. Mas essa vai ser, justamente. Posso. Diga. Permita-me. Então, o Harry, ele passou a vida inteira dele, né? Os livros inteiros aqui, né, da saga, a gente vai ver o Harry ouvindo de todo mundo, né? Você parece seu pai, mas você tem os olhos da sua mãe. E os livros terminaram, né? O Harry tinha 17 anos de idade. E, de repente, assim, o Harry saiu de Hogwarts, o Harry começou a namorar de novo com a Gina, casou com a Gina, teve um filho. E, de repente, ele reparou que ele não tava ouvindo mais, que ele parecia com o pai dele, mas tinha os olhos da mãe dele. Sabe por quê? Porque o Harry já tinha quase 30 anos de idade, o pai dele morreu, ele tinha 21. Caramba! Sem palavras, hein, mano? Poxa. De repente ele parou de ouvir porque o pai dele nunca envelheceu mais do que 21 anos. Arrepiei. Triste pra caramba, né? Por que eu tô Não tinha rindo? parado de pensar Aí, tadinha, Não tadinha. tinha Peraí. parado pra pensar nisso. Triste, né? Pois 21 anos? É. Muito novos. Muito novos. A gente pode falar disso mais pra frente. Mas, pois é, os pais do Harry morreram com 21 anos de idade. Nunca param pra pensar, né? E o Harry, ele viveu mais que isso. Então, de repente, as pessoas pararam de dizer que ele parecia o Tiago. Porque o Tiago morreu com 21 anos. Então é isso, gente. Nesse tom bem triste, terminamos o episódio. Mentira. Vamos continuar falando que tá só começando. Eu falei que esse episódio ia ser o mais longo, que ia ser o mais pesado. Andresa, você não está nem na subida da montanha-russa ainda. Lê pra nós o próximo tópico aí. Com lágrimas nos olhos. Harry aprende que seus pais eram bruxos e que morreram, não em um acidente de carro, mas assassinados por um bruxo das trevas. Esse bruxo, chamado Voldemort, tentou matar Harry, mas não conseguiu e desapareceu depois da tentativa. Assim, ele conseguiu sua cicatriz em forma de raio. Sua tia Petunia sabia de tudo isso desde sempre. A gente já falou, né, no episódio anterior sobre como a mentira da Petunia afetou o Harry, né? Não só pela mentira em si, mas o Harry, tipo, ele perde a confiança, né, se ele tinha alguma ainda, não sei, mas ele perde a confiança na tia dele, né, que ela sabia essa verdade sobre ele o tempo todo e nunca falou. Mas a questão da morte dos pais do Harry ter sido uma morte violenta e não um acidente, pra mim é muito
é muito forte pensar nisso. Eu quero até comentar aqui, eu sei que muita coisa que a J.K. Rowling escreveu no primeiro livro, ela escreveu sem pensar que talvez ela conseguiria fazer uma continuação e tal, mas eu acho engraçado até o Hagrid ficar irritado de achar que os Potter tenham morrido num acidente de carro. Nossa, um acidente de carro matou Lilian e Tiago Potter? Jamais. E a gente sabe muito bem que os bruxos podem morrer de acidentes, sim. Uhum. Tanto que vamos falar dos gêmeos de novo, vamos. O Fred morreu porque um muro caiu em cima dele. Sim. Então, assim, um acidente de carro poderia possivelmente, sim, matar Lilian e Tiago Potter. Só que eu entendo também a indignação do Hagrid de fazer... Porque foi uma coisa muito maior. Foi uma coisa muito maior, foi uma coisa no sentido de... A morte deles foi praticamente heróica, né? Heróica, é. E querer fazer aquilo se transformar num acidente é até uma injustiça, né, da parte da Petúnia. Foi uma morte heróica e ela transformou em algo trivial, um acidente, né? E não foi um acidente, foi algo premeditado, que a gente sabe que o Voldemort estava praticamente um ano perseguindo os Potter até conseguir pegar eles e tal. Então tem essa questão de transformar essa morte trágica num acidente casual, algo tipo, ai, não, que pena, tropeçou, caiu, morreu, tadinho, né? E não foi. Foi uma coisa que... E também, de repente, tem um culpado, né? Pela morte dos pais do Harry. Eu acho que, de repente, na cabeça dele, ele pode pensar, eu tô aqui morando com esses lixos de ser humano aqui, e eu achava que era tipo, nossa, o universo. O acidente de carro, o culpado é o universo. Sim. Não é. Agora, o culpado, ele tem um formato, ele tem um nome, né? E ele, como diz o Hagrid, ele conta depois, né? Ele fala que ele não acredita, né? Que o Voldemort morreu. Que ele tá só fraco demais pra continuar. Então, também ele existe. Ele ainda existe. E eu acho que é o começo da jornada do Harry contra o Voldemort nesse momento aqui, que ele percebe que o Voldemort é culpado pela morte dos pais dele. Eu queria ressaltar aqui que na fala da tia Petúnia, a gente já consegue perceber a inveja que ela tinha da irmã dela. Uhum. Ela fala de como os pais dela se orgulhavam da irmã e que para ela a irmã era só um aborto da natureza. A gente consegue perceber o rancor que ela tinha. Uhum. Além da raiva, né, ela ainda guarda isso por muito tempo. Até é dito no livro que era uma coisa que parecia que ela queria dizer há muito tempo, que estava preso dentro dela. Na hora que ela conta essa história, é falado que era uma coisa que a impressão que dava é que ela estava precisando falar daquilo há muito tempo. E aí ela termina a fala dela dizendo que a irmã dela fez o favor de se explodir e deixar o Harry com eles. Eu acho, nesse momento, eu quero tirar o chapéu pra atuação da atriz que faz a tia Petúnia no filme, porque essa cena, eu sinto claramente isso que fala no livro, que você falou que é tipo, parecia que era algo que ela tava segurando há muito tempo. A atriz, ela faz essa cena, ela faz uma entrega muito boa da fala, aqui no podcast não dá pra vocês verem, mas eu tô fazendo aqui, falando pra Andresa e fazendo os gestos. E ela faz uma coisa com o ombro, assim, e ela olha de cima pro Harry, ela tá, tipo, numa escada, né? Então ela olha de cima naquela posição de superioridade, e ela, nossa, eu sou a única pessoa que via a Lilian pelo que ela era, uma aberração, e ela fala com um nojo, assim, um olhar que eu acho que é claramente, sabe, dá pra entender o que você vê na folha do livro. Esse nojo, mas aquela coisa meio... Rancor, né? E a primeira vez que eu li, eu ainda não sabia o final. Eu, apesar de ter visto quase todos os filmes antes de ler os livros, eu ainda não sabia o grande final, que no grande final a gente descobre que a Petúnia, na verdade, ela queria ter sido aceita em Hogwarts, e ela chegou até a mandar uma carta pro Dumbledore pedindo pra ser aceita em Hogwarts e não foi. Então, além de tudo ali, ela tinha, na verdade, era inveja. E aí eu sempre vou bater nessa tecla, já falei em episódios anteriores, que o problema da Petúnia com a Lilian não era quem a Lilian era quem a Petúnia não era. O problema com a Lilian não era que a Lilian era bruxa, era que a Petúnia não era bruxa. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque eu acho que é o que define o caráter da Petúnia, é isso. Aqui nesse pedaço também a gente vê de novo o tio Walter, com aquela frase que tu falaste mais cedo. que tu falaste. Que é o... Nada que uma borra surra não teria resolvido, né? Não teria curado, ele fala. Eu acho que é uma coisa que a gente pode comentar agora, que é a questão de... Em inglês faz mais sentido a frase, mas é a questão de natureza e criação. Tipo, o Harry é um bruxo. A gente sabe... Depois a gente vai aprender isso na história, mas a gente aqui já sabe que
A pessoa nasce assim, ou ela nasce bruxo, ou ela não nasce bruxo. Não tem como a pessoa nascer bruxo e perder a bruxidão, bruxidade, bruxismo. E não, Bruxismo, não sei lá o nome, bruxismo é aquele negócio de ranger os dentes, é. né? Mas tá bom. E não tem como também a pessoa nascer trouxa e adquirir a magia depois. A gente sabe disso. Então, a questão da natureza versus a criação aqui é o seguinte: o Walter e a Petúnia achavam que se eles criassem o Harry como um trouxa, ele nunca desenvolveria magia. O que não é verdade, porque a magia sempre estava ali dentro dele. E eu fico pensando se talvez a Petúnia não... Nossa, cara, tipo, ela escreveu a carta pro Dumbledore, ela tinha o quê? Uns 12, 13 anos, porque foi quando a Lilian foi aceita, Sim. né? A Lilian foi aceita com 11, a gente sabe que ela é 1 ou 2 anos mais velha que a Lilian. Então, cara, dos 12 aos, sei lá, 35 anos, ela não aprendeu que não era algo que não dava pra adquirir depois ou perder depois, porque na cabeça dela ela mandou a carta pro Dumbledore pensando que se ela se esforçasse o suficiente ela poderia aprender a ser bruxa, né? E não era assim. Será que ela não entendeu que o inverso também era verdade? Que não adiantava ela forçar que o Harry ele seria um bruxo? E se ela não queria que o Harry fosse pra Hogwarts, por que ela não simplesmente escreveu uma carta falando, olha, não, ele não quer ir não. É uma questão que, sabe, eu tô pensando que agora, existe essa possibilidade? A pessoa, porque a gente sabe que existem outras escolas, não existe? Sim. Não existe Durmstrang, não existe Beauxbatons, não existe, sei lá, a Ilvermorny, sei lá como é que fala, a de Estados Unidos, a dos Estados Unidos. Sei lá, ela não, se ela quisesse mandar o Harry pra uma escola de bruxaria, mas que fosse nos Estados Unidos ou que fosse na França, ela não podia simplesmente responder a carta falando, não, tá, ele não quer ir pra Hogwarts, não, vou mandar ele pro Beauxbaton. E não mandar? Ou simplesmente falar assim, não, ele não vai pra escola de bruxaria, ponto final. Ela é a guardiã legal dele, ela teria esse poder, não teria? Por que ela não simplesmente respondeu? A gente sabe que ela sabia como mandar uma carta pro Dumbledore, porque ela mandou antes. Mas, mistérios, né? Eu queria um livro só sobre tudo do ponto de vista da Petúnia, pra eu odiar ela mais ainda. Mas eu queria entender algumas coisas, como que funcionava na cabeça dela. Isso, por exemplo. Nessa parte aqui a gente tem a minha frase favorita do capítulo, que é Harry, você é um bruxo. Nossa, essa frase emblemática, é né? Muito. A gente pode começar o segmento também, que é frase de caneca. Que é tipo, Harry, você é um bruxo. After all this time. After all this time, depois de todo esse tempo, sempre. A gente pode começar esse segmento. Segmento frase de caneca. A frase preferida da Andresa hoje é uma frase de caneca, que é o Harry, você é um bruxo. E é interessante como que na nossa cabeça fica muito a versão do livro, né? Desculpa, do filme. Nossa, na minha cabeça e não é, né? No livro é diferente. Ou será que no filme também é diferente e a gente só lembra que é assim por causa dos memes? Que ele fala, you're a wizard, Harry. Não, na em verdade inglês é. Harry, you're a wizard, não? Não. Ah, então tá bom. Então, no livro é diferente do filme. Que ele fala, Harry, Não, você mas é um bruxo. a gente não sabe dublado. É verdade. Que eu não assisti dublado. Mas tudo bem, no livro fala, Harry, você é um bruxo. E aí, de novo, entra aquela questão, né, da natureza versus a criação, que é a natureza do Harry. Ele, independente dele ter sido criado como trouxa ou não, ele continua sendo um bruxo. Ele é um bruxo. Hagrid explica que pessoas não mágicas são chamadas de trouxas. Comentários, Andresa? Eu tenho comentários. Diga-me. E eu tenho alguns comentários que eu quero fazer eles até meio, tipo assim, afastado um pouco aqui, porque eu tenho medo de apanhar. Ai, meu Deus! Como eu disse, eu não sou uma pessoa que eu 100% amo ou 100% odeio nenhum personagem. Com exceção, talvez, da Bellatrix e do Voldemort, que eu 100% odeio. A McGonagall. Mas a McGonagall 100% amo, verdade. Desculpa. Então. Com exceção desses três, que uma eu 100% amo e os outros dois eu 100% odeio, eu acho que todos são personagens com defeitos e qualidades. E o Hagrid, ele tem um aspecto da personalidade dele que eu já disse, já enfatizei o tanto que eu amo o Hagrid aqui. Mas eu vou precisar apontar, porque talvez eu sinto que muita gente não repara nessas pequenas coisas. Do mesmo jeito que muita gente não repara nas pequenas coisas que o Snape faz, por exemplo, que são coisas boas, todo mundo só foca nas ruins. E o Hagrid é a mesma coisa, as pessoas reparam só nas boas e não reparam nas ruins. A gente sabe que os Dursley são um lixo, escrotos, escória da humanidade, odeio vocês, mas o Hagrid usa o termo trouxa como um xingamento aqui. Discriminação. Como um termo derrogatório, derrogativo?
Não faço ideia. Um termo discriminatório. Ele fala assim, ele é um trouxa, e vocês são o pior tipo de trouxa que existe. São tão trouxas quanto podem ser. Ele usa trouxa como um termo como pejorativo, essa é a palavra que eu queria. Um xingamento. A gente tem um aspecto da personalidade do Hagrid que a gente vai ver nos próximos capítulos, que é o preconceito. O Hagrid tem preconceitos dentro dele, e a gente sabe que o Hagrid ele faz parte de uma classe no mundo bruxo que sofre muito preconceito. Não é bem vista. Não é bem vista, que é a classe dos gigantes. Na verdade, ele é meio gigante, mas mesmo assim, ele sofre preconceito. E eu acho importante a gente apontar que, apesar de ele sofrer bastante preconceito, ele também reproduz muito preconceito. Ele reproduz preconceito contra os trouxas, e não é legal usar a palavra trouxa como um termo pejorativo. Não acho legal. Concordo. E eu acho que é um defeito da personalidade dele, mas isso não diminui ele como pessoa, pra mim. Pessoas normais têm defeitos, têm qualidades, e pra mim uma das qualidades do trabalho da J.K. Rowling é que todos os personagens, sem exceção desses 3 que eu já falei, eles têm defeitos e qualidades a se apontar. Acho que até a McGonagall, se eu forçar um pouquinho, eu consigo pensar em um defeito ou outro pra ela, mas com exceção de Voldemort e Bellatrix, e talvez o Greyback também, o lobisomem, não tem nenhum outro personagem que não tenha defeitos e qualidades. Apesar que às vezes os defeitos sobressaem as qualidades, ou as qualidades sobressaem os defeitos, todos eles são seres, são pessoas, né? Então vamos apontar aqui, e a gente vai ver mais ainda no futuro o Hagrid como uma pessoa que reproduz preconceitos. Oi, gente, aqui é a Jéssica do futuro. Eu tava editando esse podcast e eu percebi que a gente não falou da Umbridge, né? Então eu tô gravando esse adendo só pra deixar bem claro. A gente acha que a Umbridge também é 100% má e a gente não gosta dela. Harry inicialmente duvida da história de Hagrid, mas pensando nas coisas estranhas que aconteciam à sua volta, entende que é tudo verdade. Agora ele foi lembrar que talvez não foi o vento que jogou ele no teto da escola, né? Melhor momento. Melhor momento. Fico em dúvida se é o Harry achando que o vento levou ele para o teto da escola, ou se é ele achando que eu sei alguma coisa, eu sei matemática. Tá aí mais um motivo porque o Harry não foi pra Corvinal. É verdade. Eu sei matemática. Eu sei matemática, eu sei de alguma coisa. Tadinho, não fala assim do Harry, mana. Nessa hora que ele duvida dele ser um bruxo ou não, eu queria puxar um outro assunto aqui. Agora eu já me revelei como uma pessoa que ama discutir narrativa, que ama discutir simbolismos e etc. Vamos falar da jornada do herói. E eu tava conversando com a Andressa antes da gente começar a gravar o podcast aqui. Eu perguntei pra ela se ela conhecia a jornada do herói, e ela me falou. E ela me falou que ela conhecia a jornada do herói num aspecto que eu não tinha pensado. Qual que é, mano? É na visão do marketing, da publicidade. Como que a jornada do herói funciona no marketing e na publicidade, mano? É o marketing, a pessoa pra vender ela tem que contar uma história, né? Uhum. E aí a jornada do herói vem nesse sentido, de contar uma história pro cliente pra convencer ele de comprar aquele produto. Muito legal, muito interessante, porque eu conheço a jornada do herói como um artifício de construção de narrativa, óbvio, mas como um sujeito de construção de narrativa de escrever um roteiro de um filme, ou de escrever uma peça, ou de escrever um livro, de escrever um conto. E eu achei muito legal pensar nesse sentido de escrever uma história, mas com a finalidade de vender um produto. Se você tá um pouco perdido e não sabe o que é a jornada do herói, eu vou fazer uma explicação bem por cima aqui, mas eu vou tentar ser o mais concisa, mas ao mesmo tempo o mais eficiente possível para vocês entenderem. A jornada do herói, ela consiste de alguns passos que eu anotei aqui. Ela foi descrita pela primeira vez em 49 por um maluco chamado Joseph Campbell. Ele escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. E nesse livro ele descreve a estrutura de uma história. Só que essa estrutura de uma história que ele escreveu, na verdade, descreve a história de basicamente todos os personagens, de tudo que você pensar. Ele começou, obviamente, eu acho que ele é estadunidense, então ele começou ali pelos mitos cristãos e judaicos, que é, né, mais próximo dele ali. E depois ele foi expandindo o estudo dele para mitos mais chineses, indianos, mitos dos países africanos e etc. E ele foi percebendo que em todas as histórias elas tinham um cerne, elas tinham uma estrutura muito parecida entre elas. E o que pouca gente fala sobre a jornada do herói hoje em dia ela é muito conhecida. Mais uma vez, quero lembrar que é um livro lançado em 1949, quando o cinema não era o que é hoje,
quando a literatura não era o que é hoje, não era uma coisa acessível, não era uma coisa popular, não era uma coisa tão comum. Mas ele foi percebendo que nessas histórias que ele lia e que ele descrevia, tudo tinha uma narrativa, e ele escreveu, na verdade, pensando na psicologia humana. Ele não escreveu pensando em filmes, em séries, que é a forma que é mais usada hoje em dia. Na verdade, a jornada do herói, ela é a minha jornada, a jornada da Andresa, a sua jornada. Todos os dias de manhã a gente levanta, a gente encara uma jornada e a gente volta para casa no final dessa jornada. Eu vou ler os passos da jornada do herói aqui para vocês e aí a gente continua discutindo. Passo número 1, mundo comum. Número 2, chamado à aventura. Número 3, recusa ao chamado. Número 4, encontro com o mentor. Número 5, travessia do umbral. Número 6, testes, aliados e inimigos. Número 7, aproximação do objetivo. Número 8, provação máxima. Número 9, conquista da recompensa. Número 10, caminho de volta. Número 11, depuração. E número 12, retorno transformado. Essa estrutura que ele criou aqui, ela não é uma regra, por assim dizer. A jornada do herói, quando você está escrevendo um filme, quando você está escrevendo um livro, quando você está contando uma história, ela pode pular alguns passos aqui, ela pode inverter alguns passos, ou você ainda pode fazer o que é mais comum hoje em dia, que é você inverter a expectativa da jornada do herói. Ao invés de ter o passo número 9, ele muda, faz outra coisa, pra justamente surpreender o público, né? Sabe Game of Thrones? Pois é. Exatamente. Game of Thrones faz muito isso e é por isso que é um sucesso. E se você for analisar os passos da jornada do herói e como os personagens principais de histórias agem, você vai ver que a jornada do herói é comum desde Jesus Cristo até Luke Skywalker ou até a Moana, que na verdade a Moana é um exemplo de inversão de expectativa da jornada do herói, mas ele está presente nas histórias que a gente conta. O ser humano é um ser que se baseia na contação de histórias. A gente não percebe muito isso, mas desde que éramos homens das cavernas, a gente se sentava em volta de uma fogueira para contar a história. Do mesmo jeito que eu chego do meu trabalho hoje, sento no sofá com o meu namorado e conto como foi meu dia para ele. A contação de histórias, ela faz parte de nós enquanto seres. É parte de quem nós somos. Então, na estrutura narrativa, ela tá presente também. Aqui, na hora que o Harry fala que ele não é um bruxo, não posso ser um bruxo. E aí o Hagrid fala assim, pensa bem, Harry, não vai acontecer nada de estranho com você. E aí ele entende. Esse é o passo número 3, a jornada do herói, a recusa ao chamado. No primeiro a gente tem o mundo comum, a gente é apresentado para a vida do Harry no meio dos Dursley, não sei o que, né? De repente, pum, aparece esse gigante chamado Aventura. Você é um bruxo, Harry, vem comigo. Aí 3, recusa ao chamado. Eu não posso ser um bruxo. Aí o encontro com o mentor. E aí vai acontecendo a história. Todas as histórias boas, elas passam pela chamada do herói, ou elas invertem a jornada do herói em algum momento. Vocês devem conhecer Star Wars, eu citei aqui o Luke Skywalker, por exemplo, como um exemplo de jornada do herói. O George Lucas, quando ele escreveu a primeira trilogia do Star Wars, que é o episódio 4, 5 e 6, ele literalmente sentou numa mesa com os passos da jornada do herói e ele falou, eu vou escrever uma história em cima disso aqui. Ele foi um dos primeiros a fazer isso, e não é segredo pra ninguém de que Star Wars virou um sucesso. E virou um sucesso não por causa da jornada do herói em si, mas porque a jornada do herói, ela é uma história humana. Nós, seres humanos, vivemos a jornada do herói todos os dias e a gente se identifica. Não no sentido de que, usar um sabre de luz, mas no sentido das provações que o Luke Skywalker passa, de tudo isso, e eu acho fantástico. Então, a minha indicação desse episódio aqui é que vocês leiam o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Ele tem outros livros também falando sobre narrativa, sobre psicologia humana, mas esse eu acho muito essencial que todos leiamos, não só porque se aplica muito a Harry Potter. Cada um dos 7 livros tem uma jornada, são 7 jornadas, e se você juntar as 7 jornadas, ela é uma jornadona, uma jornadona só, mas porque nós, como seres humanos, temos que entender quem nós somos e como nós vivemos e como nos relacionamos uns com os outros, e eu acho isso fantástico. Talvez você perca um pouco a emoção ao assistir os filmes depois de ler esse livro, talvez. Porque você já vai imaginando tudo que vai acontecer e prevendo. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou assistir filme e eu fico analisando se tá passando pelos passos da jornada do herói. E se por algum motivo pula algum, eu falo, pulou. E lá, inverteu ali, espertinho você. Vou procurar o nome do roteirista e tal. Eu sou esse tipo de pessoa. Talvez os filmes percam um pouco da graça, ou talvez eles fiquem mais interessantes. Porque você vai ficar procurando os passos dentro dos filmes. É verdade.
Agora, voltando aqui pra... O que a gente tava falando Harry. mesmo? Ah, é Harry Potter. Voltando aqui pro Harry lembrar as coisas que aconteceram com ele, a gente lembra do caso da cobra, né? Que pra gente, a gente até comentamos isso nos últimos verdade. episódios. A cobra não foi intencional. Ele simplesmente o vidro sumiu e o Duda aconteceu aquilo, a cobra fugiu. Mas aqui, quando ele tá lembrando das coisas que aconteceu, ele pensa... Se ele não mandara uma cobra atacar o Duda. É, olha aí. Eu achava que era lá no outro. Eu até comentei no episódio. Eu jurava que era lá em Câmara Secreta que ele chegava nessa conclusão de que a culpa foi dele. E não só de que a culpa foi dele, mas como a intenção dele era de que a cobra atacasse o Duda. Sim. Logo aqui ele já percebeu Ele isso. já percebeu. Olha Que só. foi intencional. Que não só foi intencional desaparecer o vidro, como ele queria que a cobra atacasse o Duda. É. O que, na verdade, não fica muito claro. Fica Claro, parecendo que ele tava simplesmente que foi um libertando, acidente. né? Que ele tava libertando a cobra. Isso. Na verdade, traz uma Não. outra perspectiva aqui pra quem é Harry Potter. Walter deixa bem claro que não vai pagar para Harry ir para uma escola de magia e insulta Dumbledore. Hagrid usa seu guarda-chuva cor-de-rosa para dar a Duda um rabo de porco. Aqui, ele falou agora que ele não ia pagar. Acho que já estava pago, né? Ou é o dinheiro que os pais deixaram? Então, mas Hogwarts não é paga. Essa é a questão. O problema é que você tem que comprar o material, né? É E pra começar, além de ele estava tudo... matriculado, não é isso? É. Que fala que ele já estava desde que ele nasceu. Pra começar, além de tudo, você tem que comprar alguns materiais meio caros. Que é Bem tipo caros. a varinha, que acho que é Todos o os item mais caro de todos. O caldeirão e uma balança também. É. Essas são coisas que você pode usar nos outros anos, né? Mas no primeiro ano você vai precisar também livros e tal. Todo ano você precisa comprar livros novos. Mas esses são que você compra primeiro e vem uma paulada só, meu filho. Comprar tudo de uma vez. Eu acho que é nesse sentido. Ele não sabia se tinha que pagar ou não pra Hogwarts. Exato. Não sei se a Petúnia falou alguma coisa. Ou se a Petúnia tinha noção disso também, por ela ter sido criança na época que a Lilian foi. Mas ele teria que gastar com o material escolar do Harry e na cabeça dele, né? Nem ele, nem o Harry sabiam que o Harry tinha uma pequena fortuna guardada num banco. Se eles soubessem. É. Então, aqui, quando o Hagrid é atacado, quando o Hagrid usa magia pra criar um rabo de porco no Duda, ele fala que, na verdade, o que ele queria ter feito é ter transformado o Duda num porco. Mas o que aconteceu foi só o rabo mesmo. Porque, segundo as palavras do Hagrid, ele já era um porco. Uhum. Mais uma vez... Gordofobia. E aí eu queria aproveitar esse momento aqui também pra te fazer uma pergunta, Andresa. Você acha justo uma criança ser punida pelo erro dos pais? Mas ele errou também, né? O que o Duda fez que ele errou? O Duda é uma bostinha de ser humano, né? O Hagrid sabia disso? Ah, não, é verdade. Vou fazer minha pergunta de novo, então. Você acha justo que uma criança pague pelo erro dos pais? Não, eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho engraçado. Mas eu acho muito engraçado que um dos grandes argumentos dos haters de Snape é que, nossa, o Snape é um escroto porque ele fica culpando o Harry só porque o Harry parece com o Tiago e o Tiago era bully do Snape. E nesse momento aqui a gente vê o Hagrid punindo o Duda por um erro dos Dursley e ninguém fala nada, né? Engraçado! Engraçado, eu acho, né? Longe de mim querer comparar 7 anos de bullying... 7 anos não, 6 anos de bullying do Snape com o Harry, com um momento do Hagrid, mas eu não quero também deixar passar em branco aqui. O Hagrid, ele puniu os Dursley por um erro... ele puniu o Duda por um erro dos Dursley. Nesse momento aqui, ele não sabia que o Duda fazia bullying com o Harry e batia no Harry. Ele não sabia de nada disso. Ele percebeu que os Dursley eram horríveis, mas ele não sabia que os Dursley tratavam o Duda melhor do que o Harry. Sim. E nem que o Duda tratava o Harry como ele tratava. Ele não poderia saber. E ele não só puniu, né, por assim dizer, entre aspas, ele não só puniu o Duda por um erro dos pais do Duda, como ele fez magia, ele não podia ter feito. Ele fez transfiguração, que é uma magia até avançada. Ele não conseguiu, Ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Imagina o que poderia ter dado de errado. Uhum. Ele deu um rabo de porco pro Duda. O Duda vai ter que fazer uma cirurgia pra remover esse rabo de porco. Uhum. Então, assim, foi uma atitude muito errada do Hagrid. Muito, muito mesmo.
E não vamos esquecer que eu amo o Hagrid. Acho que ele é um dos personagens mais injustiçados na história de Harry Potter por causa do que aconteceu com ele tantos anos atrás e coisas que vão acontecer com ele no futuro da história. Mas nesse momento aqui a gente tá relendo aqui enquanto adultos. Enquanto adultos, enquanto criança você acha engraçado. O menino que fez o bullying tomou um rabo de porco agora. Enquanto adulto, eu olho pra uma criança que, muito provavelmente, sabe o que eu parei pra pensar a primeira vez que eu li esse capítulo? E que eu acho que você também não pensou nisso? O Duda não sabe de nada. Não sabe mesmo. Os Dursley sabiam, o Duda não sabe de nada. De repente chega um gigante, o cara faz uma magia, o Duda não sabia de magia, ele não sabia de Hogwarts, ele também não sabia de nada. Ele tava tão no escuro quanto o Harry. Por isso que ele tava naquele desespero pela carta. Você imagina, o menino não sabia de nada, o cara transforma ele dá um rabo de porco pra ele. Sabe? Tipo, nossa, foi muito, muito errado isso que o Hagrid fez. Não só pelo que ele fez, mas também porque ele já não podia ter feito magia nenhuma, né? Mas assim... Na verdade, ele tinha uma permissão pra fazer alguma magia pra buscar o Harry. Pra buscar o Harry. Que parte de buscar o Harry que é então, dar um rabo de porco pro era menino? pra fazer uma coisa ou outra que facilitasse buscar o Harry. Ou transformar o menino no porco, que era isso que ele queria, né? Que ele queria. Bem mas errado, isso não Hagrid. era pra ele ter feito realmente. Mas que ele foi liberado. A gente sabe que ele não pode fazer magia, mas nesse período ele foi liberado. Hagrid pede a Harry para não contar para ninguém em Hogwarts que ele fez isso, uma vez que ele foi expulso da escola quando estudante e não tinha permissão para usar uma varinha. Eu acho legal que nessa parte aqui a J.K. Rowling já vai desenhando o caminho ali da história dela, né? Ela deixa algumas pontas abertas, algumas pontas soltas, né, ali pra... Se no futuro ela conseguir lançar os próximos livros, ela poder... Muito isso. Ela faz muito isso, né? O Sirius... Só até agora, a gente tá no capítulo 4, né? Ela já fez o Sirius Black com a moto dele. E ela fez aqui agora do Hagrid ter sido expulso de Hogwarts. Ele não pode usar, né, a magia, ele teve essa permissão aqui agora. Mas fica aqui uma questão em aberto, né? O Harry pergunta, por que você foi expulso? Ele fala, depois te falo. Ele nunca mais falou, né? Mas eu acho legal que ela deixa essa ponta solta pra no futuro ela poder amarrar ela com um enredo no futuro, né? Sobre a varinha do Hagrid que ele fala que foi quebrada, nos livros está implícito que os pedaços dessa varinha estão, na verdade, no guarda-chuva dele. Por isso ele consegue fazer a mágica com ele. Talvez por isso o rabo de porco, o transformar no porco não funcionou, né? Funcionou só o rabo de porco. Não só isso, né? Ele foi expulso no terceiro ano dele, né? Então, ele não tinha nem como saber. Eles fazem transfiguração muito, muito básica no terceiro ano deles. E fica bem claro que o Hagrid ele não é a pessoa mais versada nesse tipo de magia. Ele é versado em magia do dia a dia. Acender um fogo ali, ele acende. Fazer o barco depois, mexer lá pra não ter que remar, ele faz. Mas, no geral, eu acho que ele não é versado em magia muito específica. É mais magia do dia a dia, limpar a casa. Aí a gente pode voltar um pouquinho só no que eu tinha falado no capítulo anterior, da questão da vigilância do Ministério da Magia em cima do Harry, e em cima de todos os bruxos menores de idade, no caso. A gente sabe que o Hagrid ele teve essa permissão temporária para usar magia perto do Harry, então por isso que não aconteceu nada. Mas a gente sabe que no próximo livro vai acontecer magia perto do Harry e eles vão achar que foi o Harry que fez. Na verdade, foi o Dobby, né? O que eu acho complicado é que eles sabem que o Hagrid, tipo, não é o melhor dos bruxos. Eles deram essa autorização pra ele usar a magia, mas ninguém parou pra, tipo assim, verificar qual que era a magia que ele ia usar. Verdade, porque se eles tivessem visto que... Sabe, eu fico muito pensando nisso na questão do Estatuto do Sigilo. E eu já falei esse nome de novo e eu não confirmei se é esse nome mesmo. Mas eles têm uma lei, os bruxos, de que eles não podem se revelar pros trouxas. Então, o Hagrid dá um rabo de bruxo pro Duda, além de cruel com o Duda, ele pode criar uma grande revelação ali. Tipo, imagina o Duda chegar num consultório médico, tirar esse rabo de porco aqui que fizeram em mim. Tipo, sabe? Óbvio que os Dursley não iriam falar, porque os Dursley têm vergonha de estar remotamente vinculados a qualquer coisa bruxa. Mas a Andresa tá me mostrando aqui, chama Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Eles têm vergonha de estar relacionado com qualquer coisa bruxa, mas se fossem pessoas mais maleáveis, eles falariam pra alguém. Com certeza, e isso denunciavam. E isso, tipo, poderia gerar um grande vazamento de informação, sabe? Então eu acho que nesse caso aqui, o Ministério da Magia tinha que ter sim uma vigilância
em cima do Hagrid. A gente vai entrar na questão do Hagrid no próximo livro. Eu não acho que o Hagrid tinha que ter sido expulso, eu não acho que o Hagrid tinha que ter perdido o direito de usar a varinha dele. E, primordialmente, eu acho que isso só aconteceu porque ela era meio gigante. Mas vamos entrar nessa discussão mais na frente. Só que, nesse momento aqui, eu acho que foi um erro do Ministério da Magia não vigiar exatamente o que o Hagrid estava fazendo. E outra, se ele tinha autorização pra usar magia em volta do Harry, eles não sabiam que ele tinha uma... Teoricamente, a varinha dele tinha sido quebrada, né? Ele usava magia como? Se a varinha dele estava quebrada. Então, assim... Eu acho que foi muito, muito errado do Ministério da Magia não vigiar o Hagrid mais de perto neste momento. A Andresa tá me lembrando aqui que eu tinha comentado com ela antes de começar o podcast, não estava anotado no roteiro aqui, que era de falar das corujas, né? O Hagrid manda uma resposta pro Dumbledore de que ele está com o Harry, de que ele vai levar o Harry pra fazer as compras dele e tal, e ele manda via coruja. E aí acho interessante a gente comentar o significado dos animais, né? Igual eu falei, eu gosto muito de simbologia, eu gosto muito de ir a fundo dessas coisas. Então a coruja, ela é comumente conhecida como um animal que representa sabedoria e conhecimento. Então nada mais justo do que ser a coruja que leva cartas, né, pra lá e pra cá, bilhetes pra lá e pra cá. Ela leva conhecimento pra lá e pra cá, né? Mas no geral a gente sabe que corujas não são boas pra levar cartas, pra levar objetos. Nos livros de Harry Potter chega a ser ridículo que às vezes elas levam pacotes gigantes, assim. Não são boas pra isso. Eu lembro que no DVD de Enigma do Príncipe tem um extras que eles estão mostrando como que eles treinavam as corujas pro filme, né? E aí até é uma cena engraçada que a atriz que faz ali lá, ela tá conversando com o treinador, e aí o cara fala, tipo assim, não, na verdade as corujas, elas não são muito boas, elas não entendem muito bem. Ela solta assim, então elas são burras, né? E aí os meninos estão, tipo, narrando no fundo, eles falam, que isso? Você acabou de falar dela, Jessie, eu acho. Que isso, Jessie? Você acabou de falar pra um cara que cria corujas, tipo, porque as corujas deles são que as corujas deles são burras. Mas na verdade é isso, as corujas elas não servem, corujas na vida real não servem muito pra isso, mas aqui na história da J.K. Rowling, como elas funcionam como esse transportador de informação, acho interessante ela usar a figura da coruja pra isso. Então, assim encerramos a discussão do capítulo 4 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Guardião das Chaves. Se você tem algum comentário que você gostaria de mandar pra gente, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com o usuário Salão Comunal Podcast. E estamos no Twitter com o usuário Salão Comunal Pod, POD, porque não cabe podcast. E se você tem um comentário mais longo que você gostaria de fazer algo mais parecido com um e-mail, você pode entrar no nosso site, que é salãocomunalpodcast.com.br. Lá tem uma página de contato, onde você pode enviar a sua coruja para a gente. Sim! E você também pode acessar os episódios do nosso podcast lá, caso você não esteja acompanhando através do Spotify, nem do Apple Podcasts. Você também pode ouvir no nosso website os nossos episódios. Aguardamos vocês semana que vem para o próximo capítulo, que é o capítulo 5 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Beco Diagonal. Ai, vai ser muito legal. Vai ser babado. Aguardamos vocês. Beijos. Tchau.